Eu peço que eu não consigo uma coisa aqui, cara. A comandeira era todo dia. Era uma vez lá na internet, isso todo dia. Mortos por dia. Não temos vacina, não temos plano, não temos nada. Até nós chegarmos a um processo de imunização científica possível, vai ser um dia na semana. Quantos vão morrer até lá? Criminoso, genocida. Quando é que alguém vai dizer na cara desse homem que ele é um genocida? Quando é que a sociedade civil vai se mobilizar? Quando é que os poderes constituídos vão entrar em campo? Meu Deus! O espetáculo que a gente vê, o de ontem foi demais. Por quê? Nós nem terminamos a nossa segunda onda, assim que podemos chegar de segunda onda da Covid. É uma loucura. Assisto a entrevista amanhã com o professor Domingos Alves. O piloto está 400. Ele superou o filósofo. Passou. Dá uma atrás. Anotei aqui. Bobalhão. Ele começou a se referir aos irmãos Marinho, quem o Toleiro, e falei, vocês ficam a expressão dele, me desculpa, enchendo o saco do Queiroz por causa disso. Ou seja, olha a loucura. Insisto, ele está tomando algum remédio, bebendo outras cocitas más. Eu queria saber. Porque é inacreditável. Inacreditável. E aí resolveu falar do CEAGESP e dos caixotes. Dos caixotes do CEAGESP, meu Deus. Mas ele não consegue entender o que é a altura de presidente da República, o que é ser presidente da República. Ele não sabe. Ele não sabe o que é isso. Ele estava preocupado com os caixotes do CEAGESP. Enquanto isso, vocês assistam, nós vamos postar no final de semana, o professor Domingos Alves, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, do Laboratório de Inteligência e as formas que eles estão prevendo, nós vamos ficar acima de reportes. A tragédia não é tão bem matando o Réveillon. Em janeiro vai disparar. E como nós não temos forma, às vezes Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Consegue me ver? Estou te vendo. Antes da gente começar, vamos fazer um teste aqui com o meu fone. Eu acho que parece que... Consegue ouvir? Estou te ouvindo por enquanto. Então, podemos começar? Vamos em frente. Ok. Boa noite a todos. Esta é mais uma live da página do Instagram, @Caio Mirabelli. O convidado de hoje é meu querido amigo de mais de 15 anos ininterruptos, Fábio Ferrari. Nós vamos discutir assuntos relacionados a drogas, espiritualidade, política, psicologia. E antes da gente iniciar aqui o bate-papo com o Fábio Ferrari, eu vou dar 2 minutos para ele se apresentar para os nossos telespectadores. Bom, é o seguinte, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e tenho interesse em outras áreas também, né, como, por exemplo, a projeciologia, outras áreas ligadas também à questão multidimensional, né, como a gente costuma dizer, e também a da criatividade. Basicamente seria isso. Perfeito. Vamos começar então nossa live. Eu tenho uma pergunta para o convidado Fábio Ferrari. Fábio Ferrari, quais os prejuízos psicológicos? Só uma pausa, parece que teve um problema de conexão aqui. Voltou. Fábio, voltou? Voltou. Fábio, a primeira pergunta é: quais os prejuízos psicológicos que o uso de drogas produz no indivíduo? Caio, isso aí a gente já sabe, né? Porque
A questão de droga, ela sempre causa algum tipo de prejuízo em função das questões, por exemplo, neurológicas, né, que ela pode, muitas vezes, afeta a questão cerebral, das conexões neurológicas da pessoa, e também pode, muitas vezes, provocar outros danos, né, relacionados aí a questões até cardíacas e questões do próprio corpo físico, né. Fora questões de dependência, tem gente que muitas vezes fica numa condição assim de alienação em relação à própria vida, né. Então, a gente vê que a questão das drogas, ela causa muito problema. Olha lá aquela questão lá da Cracolândia, por exemplo, lá em São Paulo. Aquilo ali você já vê a condição da onde pode chegar, né, a questão das drogas, do ponto de vista social, né? É muito sério isso aí. Perfeito. Fábio Ferrari, segunda pergunta. Eu tenho uma grande amiga que ela atua em hospitais psiquiátricos, em clínicas psiquiátricas, e ela tem me noticiado que aumentou muito nos últimos anos internações de jovens que usam cocaína, maconha. Esse aumento significativo de doenças mentais são provocadas pelo excesso do uso de drogas como maconha, como ela me relatou? Você diz em geral na sociedade, isso aí depende, né? Porque você tem causas aí também que muitas vezes são de base genética, por exemplo, até a questão, por exemplo, de alimentação, né, dentro da parte da nutrição, por exemplo, se a pessoa ela se alimenta mal, aquilo ali pode dar uma repercussão nela, pode afetar a saúde mental dela, entende? Então, hoje, a gente vê que essas áreas todas, né, a gente tem que entender cada caso para tentar ver o que está causando aquela condição de doença mental, né? Então, nem tudo é relacionado à droga, né? Depende aí do caso. Mas, exemplo, eu falei da questão de nutrição. Por exemplo, uma pessoa que tem uma condição assim de baixa nutrição em certas questões, por exemplo, baixa absorção de cálcio, por exemplo, isso pode dar uma condição de depressão nela, entende? Então, eu não sou da área da nutrição, nem sou da área da medicina, mas isso a gente lê porque a gente sabe que essas coisas elas são interdisciplinares, né? Então, por exemplo, se tem pesquisa falando que a própria baixa absorção de vitamina D, isso também pode dar problema de depressão, né, da pessoa ficar desanimada. Então, isso aí já é uma outra área, né? Então, você fez a pergunta sobre as drogas, mas a gente tem que entender que são vários fatores que eles podem estar influenciando a questão da saúde mental, tá? Perfeito. Terceira pergunta, já saindo do aspecto um pouco do psicológico, indo mais para o aspecto multidimensional, multiexistencial, holossomático. Quais os prejuízos energéticos e espirituais que o uso de drogas promove ao indivíduo? Olha, essa pergunta aí, Caio, é o seguinte, a gente sabe que todo esse processo ligado à droga, ele tem uma condição de um holopensene, né, de uma energia mais, como a gente pode dizer, uma energia mais pesada, que muitas vezes ela leva a pessoa para uma condição de desorganização, de falta de disciplina, de entropia, né, como a gente fala, e muitas vezes gera uma condição de desagregação mesmo, do ponto de vista de energia, da condição da própria manifestação dela no dia a dia, né? Então, dificilmente você vai ver um usuário de drogas, por exemplo, que ele tem que ter uma condição de autodisciplina, né, uma condição de equilíbrio maior, ou uma condição de harmonização consciencial maior, né? Então, a questão toda é essa. A pessoa que usa, por exemplo, a droga, a primeira coisa que ela tem que ver é qual o dano que isso está causando na minha ação
em relação ao dia a dia, né? Então, a questão é por aí. Perfeito. Quarta pergunta. Como que a psicologia pode contribuir para tirar uma pessoa do vício das drogas? A psicologia, ela hoje tem assim uma série de abordagens, né, diferentes, com muitas técnicas. Hoje isso aí está muito assim já aprofundado, né? Então, basicamente, você tem hoje uma série de recursos para atender, né, relacionados à condição de dependência química, no caso, dependência ligada a drogas, né? Então, isso hoje, uma pessoa, por exemplo, que vai até um consultório, isso aí é feito ali na entrevista inicial, né? É feito uma condição ali de tentar entender o que levou a pessoa àquilo ali, né? Então, se procura levantar todo um histórico de vida da pessoa e ver quais são as predisposições dela do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista sociológico, em relação à mesologia, ao ambiente em que ela está inserida, né? Então, a partir desse levantamento dessas informações, de todos esses dados, se procura entrar com a condição terapêutica para ver como que a pessoa pode estar fortalecendo os aspectos, os traços dela mais fortes, né? Isso falando numa abordagem mais ligada, por exemplo, ao que a gente chama de psicologia positiva. Então, é justamente ver o que a pessoa tem ali de aspectos positivos que dão força para ela. Então, se procura trabalhar dentro dessa abordagem para justamente fazer o contrapeso, porque a droga já está mostrando o lado do peso, né, do aspecto mais negativo que está segurando ela. Então, a gente tem que ver qual é o outro lado para levar a pessoa para um aspecto mais positivo ali da personalidade dela, tá? Então, acho que seria, de forma geral, seria isso aí. Quinta pergunta. O apoio da família na prevenção ao uso de drogas seria mais eficiente do que a família apoiar a tirar a pessoa do vício das drogas? Qual seria o melhor trabalho familiar? O preventivo ou o tratativo? Sempre o ideal é o preventivo, né, Caio? Sempre o ideal é você fazer a profilaxia, né, antes da pessoa entrar ali no processo. Então, isso vem desde a educação familiar, mas também a condição social, né? A gente sabe que quanto mais se falar nesse assunto do ponto de vista assim de procurar fazer o esclarecimento, né, a informação clara para a pessoa, isso vai ajudar a pessoa, por exemplo, a evitar entrar nisso aí, né? A gente sabe que quando a pessoa entra numa condição dessa de dependência, é muito mais difícil ela sair depois, né? Então, o ideal é a pessoa criar recursos e uma condição de vida onde ela não tenha necessidade, né, de ter esse tipo de situação, né? Perfeito. Vamos prosseguindo. Antes de eu entrar em outros aspectos do tema drogas, eu queria fazer um raciocínio e eu queria saber depois se o amigo ele ratifica ou retifica o meu raciocínio. Então, eu vou iniciar. De acordo com as minhas experiências energéticas, multidimensionais, multiexistenciais, holossomáticas, o uso de drogas, além de prejudicar a fisiologia humana, afetando o sistema neurológico e outros sistemas orgânicos, esse uso de drogas, esse fato patológico, ele destrói as energias da consciência. Por quê? Porque o uso de drogas, ele desalinha seu holochakra, ele bloqueia chakras específicos e faz a consciência usuária de drogas, sem querer, produzir e exteriorizar energias negativas, pensamentos, sentimentos e energias negativas para o ambiente, para a sua própria vida, além de atrair energeticamente
assediadores extrafísicos. Você concorda com essa minha leitura holossomática, multidimensional do assunto drogas? Sem dúvida, Caio. Isso aí tudo está relacionado, né? A gente sabe que do ponto de vista de drogas, a gente sabe que essa condição ela afeta principalmente, você falou aí da questão da energia, né, da questão multidimensional, mas a gente sabe que a base de tudo isso aí é por causa da condição da lucidez, né, que ela baixa a condição de lucidez da pessoa, né? Então, a gente sabe que quanto maior o nível de autoconscientização que a pessoa tem, quanto mais assentado a pessoa fica na personalidade dela, quanto maior o nível de racionalidade, não estou falando racionalização, estou falando racionalidade. Por exemplo, a pessoa ela ser capaz de ter um nível satisfatório de associação de ideias, dela usar a concentração mental dela de forma produtiva. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem vício em drogas, por exemplo, o primeiro teste que ela pode fazer é fazer, por exemplo, ver se ela consegue manter uma condição de leitura no dia a dia. Né? Pegar um livro mesmo e ler, procurar ler um texto e ver se ela consegue manter o foco dentro daquela atividade. Né? Ou, por exemplo, ela pode tentar ver um filme, assistir a um vídeo, um filme, né, de um assunto mais interessante e ver se ela consegue manter a condição dela ali. Na maioria das vezes, o processo da concentração dela ele fica prejudicado. Né? Na maioria das vezes, o que começa a cair vai ter a dificuldade da leitura, ela vai ter dificuldade de manter o foco, a memória vai estar caindo também, a dificuldade de associação de ideias. Então, você vê, do que adianta você ter aquele estímulo, né, provocado pela droga, muitas vezes de produzir uma euforia, se a pessoa não tem uma condição de lucidez. Né? Então, isso tudo não adianta nada, porque isso aí ela está saindo do foco da lucidez dela, entende? Então, assim, perfeito. A pessoa fica tipo um carro desgovernado, tá? Perfeito. E lembrando também, você fez o bolo de chocolate, vou botar a cereja agora. Lembrando também, Fábio Ferrari, que estagna a evolução consciencial de um indivíduo. Para quem não sabe, a evolução consciencial é sinônimo de evolução espiritual, só um termo científico, porque ele bloqueia, desalinha o holochakra do indivíduo, faz ele produzir e exteriorizar energias negativas para o ambiente de sua vida, atrai o obsessor que vai lhe sugar durante muito tempo, e não há desenvolvimento da lucidez, da maturidade, do discernimento, das habilidades, das potencialidades, não há expansão do corpo mental. Há sempre uma estagnação energética que promove a estagnação evolutiva. Podemos prosseguir ou quer fazer um adendo? Bom, é interessante o que você falou, porque foi bem colocado isso aí. Na maioria, pode-se dizer 100% dos casos, onde há um processo ligado à droga, uma experiência, né, ligada à droga, aquilo ali fica dentro de uma faixa, né, de manifestação emocional. Né? Na maioria das vezes é um processo emocional ou, como a gente costuma dizer, psicossomático. Né? Então a pessoa ela não consegue alcançar aquela manifestação, por exemplo, do mental soma, né? Da questão de uma amplitude maior da consciência. Né? Dificilmente ela entra nisso aí. Tá? Então é bem colocada essa questão aí. Eu tenho feito debates com vários psiquiatras que defendem de forma científica que já está mais que comprovado que o uso da cannabis, da maconha, promove esquizofrenia e que é um dos fatos sociais, o uso da cannabis, que tem colaborado com a expansão do número de esquizofrênicos no Brasil. Claro que não é só a cannabis, como o próprio Fábio Ferrari falou aqui anteriormente, tem outros fatores que promovem a esquizofrenia, mas um desses fatores, de acordo com esses psiquiatras, é o excesso do uso da maconha e da cannabis. E muitos têm indagado comigo por que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e outros psiquiatras
não vem denunciando isso? Por que está todo mundo omisso, quietinho? Aí a pergunta que eu faço ao Fábio Ferrari não é mais psicologia, nem de estudo da consciência, já é o senso comum. Fábio Ferrari, por que é a omissão dos profissionais na área esclarecer as massas a não entrar nesse universo das drogas? A sempre trabalhar pela prevenção, pela informação. Por que é a omissão? Olha, essa aí já é uma análise social, né, que você está fazendo aí. Mas eu penso que seja muitas vezes porque alguns profissionais, eles não querem, como se diz, lidar com essa condição de fazer uma crítica assim, mais contundente a essa realidade, porque muitas vezes isso vai gerar alguma implicação para ela, às vezes do ponto de vista profissional, do ponto de vista social mesmo, de aceitação social. Então, muitas vezes a pessoa ela evita assim uma condição de uma crítica mais de frente, né, mais contundente em relação a esse tipo de assunto, né? Então, a pessoa muitas vezes ela acaba ficando numa condição de omissão ali, né? Ela simplesmente não fala daquele assunto, deixa para lá. A gente vê isso não só em questão de droga, né? Mas em questão de outros temas críticos, né? Por exemplo, um deles é essa condição por exemplo, das motos, né? A quantidade de acidente de moto que tem nas cidades, né? E como é que fica isso, né? Por exemplo, as pessoas sabem, o cara compra uma moto, aquilo ali, qual é o nível de estabilidade daquilo? É muito complicado, né? Então, para a pessoa ter um acidente ali e ela, né, causar uma série de injúrias ali físicas para ela, isso é muito fácil, né? Então, também é outro assunto que ninguém fala, né? Mas tem vários. Vamos prosseguir. Eu vou fazer um raciocínio aqui, que já é um assunto não mais psicologia, mais de social e político, e eu quero saber se o amigo ratifica ou retifica. Vamos lá. Falamos aqui da omissão dos profissionais da saúde em esclarecer a população. Eu lembro que quando eu era criança, a mídia batia, rádio, TV, cinema, jornais impressos, batia muito nessa tecla de que era proibido usar droga porque fazia mal para a sua saúde e colaborava com o avanço do crime. Quando eu fiz meus 11, 12 anos para cima, parou. Então, hoje em dia, a gente não tem profissionais na área informando, esclarecendo a omissão. Com os especialistas, a omissão na mídia, a omissão nas universidades, a omissão nos partidos políticos, a omissão dos municípios, estados e do governo federal. Ninguém está mais esclarecendo nada. Está todo mundo quietinho. A minha leitura, não toda a mídia, mas alguns setores da mídia, muito pelo contrário, se omitem e influenciam o aumento do consumo de drogas, de cocaína, de maconha, com produção de documentários, filmes, novelas, músicas, peças teatrais, etc. Claro que não toda a mídia, mas alguns setores. E o Estado está cada vez mais ineficiente no combate ao uso de drogas. Então nós temos uma política de segurança fracassada, que mata muito, morre muito e não consegue diminuir o consumo de drogas, só aumenta. Então, o governo federal, a União, não está fazendo seu trabalho, estados e municípios não estão fazendo seu trabalho. Na minha leitura política, isso é de propósito. Maior consumo de drogas, maior destruição do indivíduo, que vai destruir as famílias, que vai destruir a sociedade, que vai destruir o Estado fraco, ele fica vulnerável a novas colonizações, a novos ataques de forças estrangeiras. O amigo, o convidado de hoje, concorda com a minha leitura? Quer fazer um adendo ou discorda? Não, o que acontece nessa questão aí, que eu vejo, Caio, é porque você pode abordar esse problema aí, esse problema das drogas de várias frentes, né? Você trouxe essa questão dessa frente social, né? Que seria, por exemplo, o governo, né?
os planos políticos para lidar com isso de uma forma, né, a fazer um esclarecimento para as pessoas e tal. Mas tem uma outra frente que a gente também entende que é muito importante, que é aquela conscientização do indivíduo em relação a isso, entende? Então, por exemplo, a pessoa, cada indivíduo, ele se questionar se aquilo ali serve para ele ou não, entendeu? Porque a questão desses trabalhos, né, é muito importante, né? São muito importantes esses trabalhos aí do ponto de vista do governo, né, governamental, mas também é importante que a pessoa ela faça essa autorreflexão para ela ver se aquilo ali tem valor para ela, entende? Então, o que falta, às vezes, para muitas pessoas é esse momento de pausa, de reflexão, né, dela ficar com ela mesma e tentar entender se aquilo ali serve para ela ou não, né? Eu vejo também que essa é uma outra linha de abordagem aí. E agora, para a gente finalizar, eu vou fazer um raciocínio mais profundo, em que ele conecta social, político e também multiexistencial, multidimensional. Anteriormente, discutimos aqui que o uso de drogas ele prejudica, além do físico, ele prejudica suas energias e estagna sua evolução espiritual. Não seria essa omissão e atuação da mídia, do Estado, e fomentar a expansão do tráfico de drogas e do consumo de drogas, também, além de motivo social e político de promover o caos e o país ser dominado, colonizado mais fácil por forças estrangeiras, também não teria o intuito, o objetivo de estagnar a evolução espiritual das massas, fazendo que todo mundo passe pelo processo da ressoma muito mais vezes, com mais karmas para serem quitados, segurando o nível evolutivo de todo mundo, sempre na faixa baixa? Você concorda com esse meu raciocínio? Eu não sei se isso, na minha opinião, isso não é intencional dessa forma, né? Eu não penso que, por exemplo, o governo pense nesse tipo de condição, né? Eu acho que isso aí, isso pode ocorrer de fato, mas eu não penso que isso seja planejado assim, né? Dessa forma que às vezes pode se achar, né? Agora, aqui, né, se a gente pensar do ponto de vista aí seriexológico, que a condição ligada às drogas ela atrasa o processo evolutivo, isso é claro, né? A gente sabe que justamente pelos fatores que a gente já conversou antes, né, porque a gente estava falando da condição da pessoa superar o processo emocional, conseguir acessar mais a condição de uma manifestação mais ligada à questão mental, né, mental somática, etc. Então, tudo aquilo que mantém a pessoa mais presa ainda a uma condição ali de ausência de lucidez, né, e de autodesorganização, a pessoa vai acabar tendo mais dificuldade, né, vai ficar mais enrolada, como a gente diz. Perfeito. Antes da gente encerrar aqui a live, eu queria dar 2 minutos para o convidado Fábio Ferrari fazer suas últimas considerações com relação ao uso de drogas. Qual a palavra que o amigo quer externar para os nossos telespectadores, ouvintes, sobre o tema? O que tu quer? O que o coração e seu mental quer falar sobre isso? 2 minutos. Não, o que eu quero falar, assim, para finalizar isso aí, é isso, é a pessoa que é usuário, ou que tem interesse, ou que está assistindo a gente, ela parar e pensar, isso serve para mim até que ponto? Isso mais me ajuda ou me atrapalha? Por que eu preciso disso? Né? Por que eu preciso usar isso? Qual é o meu objetivo de vida? Né? O que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero chegar? O que eu quero produzir daqui para frente? Né? Então, a partir desses questionamentos, a pessoa chegar e ver se aquilo ali está servindo para ela ou não, né? Então, é sempre importante, não tem como a pessoa, Caio, não tem como a pessoa superar, né, se superar e melhorar sem esse tipo de questionamento, entende? A pessoa precisa, todo mundo precisa de fazer esse tipo de questionamento, sabe? Então, é isso aí que eu gostaria de deixar aqui
em relação a esse tema, né? Para a pessoa ter esse momento de autorreflexão e ver até que ponto aquilo ali está trazendo algum benefício para ela ou está mais atrapalhando, né? A gente sabe que não é uma questão tão simples assim, né, de simplesmente chegar, falar, né, chegar, né, nesse diagnóstico e simplesmente estalar o dedo e mudar, mas toda mudança ela tem o primeiro passo, né? Não adianta a pessoa querer mudar sem o primeiro passo, né? Então a gente tem essa primeira condição de conscientização, ela vai levar a pessoa aí para uma superação. Estou vendo ali que o Gabriel Maluf entrou aí. O Gabriel, ele é um psicólogo aqui também, que já conhece bem essa questão ligada a esse assunto aí que a gente está falando, né, das drogas. E ele também atende, tem uma vida aí profissional bem ativa aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E seria até interessante uma hora estar ouvindo aí a opinião dele, né? Até fica a sugestão aí, Caio, para você convidar ele para uma live sobre esse assunto também. Gabriel Maluf já está convidado aqui ao vivo para fazermos uma live para discutirmos o mesmo assunto de hoje, hein? Vou entrar em contato com você pelo Facebook. Ah lá, ele já ouviu a gente falar. Depois ele se manifesta. Antes da gente terminar, agora eu vou dar mais 2 minutos para Fábio Ferrari se despedir dos nossos telespectadores. Fábio, bola voltou para tu de novo. Olha, então, pessoal, quem estava assistindo a gente aí, os meus agradecimentos, né, para esse assunto que é muito assim sério, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente participar desse tipo de debate, desse tipo de assunto, né? Então, quero aí deixar as melhores energias aí para todos vocês e vamos em frente, né? Vamos em frente. Eu agradeço a participação aqui do psicólogo Fábio Ferrari e antes de encerrar eu queria dizer que existem várias formas da gente preencher o dia. A gente pode preencher o dia praticando esporte, a gente pode preencher o dia praticando arte, a gente pode preencher o dia estudando, trabalhando, a gente pode evoluir o tempo todo. A evolução consciencial, a evolução espiritual, é o processo de maturidade onde o indivíduo adquire e desenvolve habilidade, discernimento, lucidez, potencialidade. Então, quando você pratica arte, esporte, trabalha, estuda, pratica assistência consoladora, assistência esclarecedora, você alinha, desbloqueia, desenvolve seu holochakra, trabalha melhor com as suas energias, produz e exterioriza pensamentos, sentimentos, energias positivas para você, para a sua vida e para o ambiente. Você afasta assediadores extrafísicos, atrai comparadores extrafísicos e todo mundo evolui espiritualmente e nós passamos a ter um indivíduo melhor, uma pessoa melhor para tudo. Então, na minha leitura, temos que nos afastar de tudo que nos atrasa, que é ruim, que nos bloqueia, como drogas, por exemplo. Agradeço muito aqui novamente a participação do Ferrari e preciso também agradecer aos nossos telespectadores, o Ferrari75 está dando aqui o ok, o Gabriel Maluf, um abraço, já confirmou aqui, Rubi Del Sol também entrou, tem mais gente boa aqui, ó. Elisângela Coronel entrou, Maximiliano Taiman entrou, André Silva, 50 mil entrou. Muito obrigado a todos pela participação aqui, por terem nos assistido, nos acompanhado. Todos tenham uma excelente noite. Abraços fraternais. Valeu, pessoal. Até mais.